De certeza que você aí de casa já teve medo do escuro, ou ainda tem medo do escuro. Às vezes é medo de sair, brincar até depois daquela rua, e ir para aquele bairro. Mas a que se deve? Acredito que deve-se às lendas urbanas. Aquelas histórias que nos contam sobre aquele velho assustador, aquele monstro, aquela vovó que tem só um dente, ok? É disso que vamos falar hoje. A lenda do homem do saco. Quem se recorda? Eu sou Rafael de Araújo. Bem-vindo ao Fatos Curiosos de hoje. Tranquem as portas e as janelas, porque o bicho-papão está solto. Nós passamos a nossa infância toda a ouvir histórias, a ouvir contos, às vezes à volta da fogueira, pelo vovô lá do interior, a ouvir histórias que a mamãe nos contava antes de dormir, que o papá nos contava, às vezes até para nos amedrontar, para não sairmos fora de casa à noite, para não irmos brincar distante do nosso bairro. Agora a pergunta que eu vos faço é a seguinte: qual das histórias, ou melhor, qual das lendas urbanas, qual dos monstros vocês tinham mais medo na infância? Eu sempre tive medo do homem do saco. Por isso que hoje eu decidi trazer a origem desse mito, a origem desse personagem tão caricato que em todo o mundo é reconhecido, é respeitado e é temido, o homem do saco. Afinal de contas, como surgiu essa história? Será que existiu mesmo essa figura que andava meio curvada, com um saco pendurado nas costas? E o que fazia? Acredito que todos ainda se lembrem do que fazia o homem do saco, que era isso que nos metia medo até de arrepiar a espinha. O homem do saco é conhecido também em algumas regiões como o velho do saco. Ele é retratado como uma figura mitológica que se assemelha ao bicho-papão. Ele anda sempre com um saco pendurado nas costas e carrega aquelas crianças mal criadas. Aquelas crianças que às vezes têm medo de tomar banho, aquelas crianças que choram muito, aquelas crianças que bagunçam, que estragam os brinquedos, fazem confusão por tudo e por nada. Variantes dessa figura, ou melhor, diversidades dessa figura, mas retratando sempre o homem do saco, aquele velho com o saco pendurado nas costas para carregar as crianças mal criadas, é retratado em várias regiões, principalmente da América Latina, em países como Espanha, Portugal e Brasil. E na Espanha, consoante a sua língua, ele é chamado de hombre del costal, ou simplesmente hombre del saco. E essa lenda não se limita só na América Latina, assim como no Haiti e na Ásia. Existem também algumas interpretações desse grande personagem. Agora, falando na África, que não fica atrás, temos países como Moçambique e Angola. Acredito também que Cabo Verde e São Tomé existe também essa interpretação do personagem Homem do Saco. E falando em Angola, minha querida Angola, um grande abraço aí a todos os nossos irmãos da Angola, nossos irmãos da banda, como eu costumo chamar. Lembra-me da grande música do Bonga, o Homem do Saco. É o homem do saco, ele vai te comer, é o homem do saco. Ele vai te comer, é o homem do saco, ele vai te comer, é o homem do saco, ele vai te comer. Eu cresci ao ouvir essa música e eu tinha medo dessa música por acreditar que existindo uma música, então significa que é verdade que exista o homem do saco. Na Espanha, o homem do saco, ou melhor, o hombre del saco, era tratado como um velho magro, de uma aparência feia, mas muito mal, que come. Ele come as crianças mal criadas. Ainda na Espanha, esse termo teve origem em 1910, devido a um assassinato de um menino chamado González Parra, porque os sequestradores que acabaram por assassinar a criança González Parra usavam um saco para levar a criança. Já no Brasil, o homem do saco era tratado como um adulto vagabundo que anda pelas ruas carregando um saco e, claramente, levando as crianças mal criadas. Já na China e na Argentina, ele é chamado de velho do saco. Podemos ver que, dependendo de cada país ou região, muda um pouco o desígnio do homem do saco, mas tudo vai desaguar naquela mesma figura caricata, a figura assustadora, quer seja jovem, adulto ou mesmo velho, magro, um pouco gordinho, com barriga, mas sempre carrega um saco nas costas e o seu objetivo é levar aquelas crianças mal criadas.
agora sim, já sabemos o porquê os nossos pais, os nossos tios nos contavam essa história do homem do saco. Era para evitar que nós nos tornássemos crianças ou futuramente adultos mal criados. Adultos que não sabem se comportar direito. Por isso que hoje em dia nós somos esses homens jovens, responsáveis, trabalhadores. Acredito que todos aí em casa sejam assim. Então, aconselho a contar essa história, ou melhor não. Sim, aconselho a contar essa história porque as nossas crianças, os nossos filhos precisam saber dessas lendas urbanas, de como essas histórias surgiram, porque isso sim também é educação. E aqui no Fatos Curiosos nós desvendamos os maiores fatos, os mais curiosos de todo o mundo. Hoje viemos falar do homem do saco, que até hoje eu tenho medo. Falando a sério, ainda tenho medo do homem do saco. E aqui em Moçambique, particularmente, existiam muitos velhos em cada bairro que acabavam por assemelhar-se a essa figura caricata do homem do saco. Outros até posso dizer que interpretavam essa figura. Ouvi histórias até de alguns colegas que diziam que na zona tinha sempre um senhor que vinha, carregava realmente a criança quando começava a ter aqueles ataques de choro por tudo e por nada, metia dentro do saco, amarrava até a criança calar-se, só depois é que saía do saco. Outras histórias são aquelas de que o homem do saco pegava a criança e amarrava na árvore, né, até parar de chorar. Mas isso é uma outra história que acredito que todos nós sabemos ou já ouvimos em algum lugar, que as nossas mães, para poder trabalhar na machamba, as nossas avós, para poder trabalhar na machamba, sem ficar com a criança durante muito tempo no colo, amarrava ao pé de uma árvore, no tronco da árvore, e ficava ali, a árvore que fazia neneca a criança. São essas histórias que nós queremos, nós gostamos de trazer aqui no Fatos Curiosos. Por isso, peço a sua ajuda. Deixe o seu comentário no Facebook, no Instagram. Oh, palavra difícil. Instagram. E pode enviar também mensagem no nosso número do Mais Pedidas, o número do Dance to Me e o número que usamos também para qualquer dúvida aqui do Gloom Channel. Então, fique à vontade. Esse é o seu programa, esse é o canal mais jovem de Moçambique. Eu sou Rafael de Araújo, prometo voltar na próxima edição e da próxima prometo não enrolar muito. Brincadeira! Fui!